Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa cidade, realizando palestras voluntárias, oferecendo livros com 100% dos direitos autorais cedidos, ou para o Centro de Valorização da Vida, ou para o Fraternidade Sem Fronteiras. Os livros da FEB, a receita dos direitos autorais fica com a própria federação. Obrigado pela presença de vocês. Eu fico pensando, num domingo ensolarado, céu azul como o de hoje, ter tanta gente no Teatro Municipal para interagir comigo sobre um assunto que, embora difícil, doloroso, como é a prevenção do suicídio. Se eu tenho esse quórum aqui hoje, é porque esse tema pede passagem. E eu fico feliz porque é uma vitória nossa sobre o tabu. Quem é da área da saúde pública aqui sabe que a prevenção de qualquer doença, qualquer morbidade, qualquer mal de saúde, precisa da comunicação. Campanhas de esclarecimento. Não é só um assunto que se resolva no âmbito da assistência médica, ou psicológica ou psiquiátrica. Prevenção se faz com informação. Para inflexionar curva de incidência de tuberculose, hanseníase, diferentes gêneros de câncer, doença coronariana, DST, AIDS, o que seja, precisa ter informação circulando para que as pessoas entendam qual a parte que lhes cabe para elas ou para quem estiver perto. Como é que a gente previne a ocorrência de doenças, morbidades e males? Vejamos, por exemplo, as doenças transmitidas por mosquitinhos no Brasil. Então, a gente está falando de malária, dengue, chikungunya, etc. Doenças que matam. Não dá para a gente achar que basta o exército fazer campanhas, reduzindo os focos de mosquito por aí, ou o fumacê, espalhando aquele veneninho, que está resolvido. Como é que se resolve o problema das doenças transmitidas por mosquitos no Brasil, que é um grande problema, com informação? Se cada um de nós dentro de casa não fizer a parte que lhes cabe, vai dar ruim, como diz a garotada. Não vai funcionar. Informação pode salvar vidas. E isso vale para o suicídio. O suicídio não é uma doença. O suicídio não é uma morbidade. A gente poderia dizer que o suicídio é a culminância de um processo mórbido, que por diferentes fatores pode determinar uma tragédia evitável. Então, a primeira informação que eu acho de extrema relevância é que é fake news. Vou me apropriar dessa palavra. Quando eu comecei a falar de suicídio, em 1999, não existia essa expressão. Hoje eu vou usar. É fake news dizer que não há o que fazer quando uma pessoa encasqueta a ideia de se matar. Me perdoem, o André não sabe nada. Eu não tenho formação técnica, nem em psicologia, nem em psiquiatria. Eu não me debrucei profissionalmente nessas áreas. Agora, para eu estar aqui, falando em público sobre esse tema, eu venho me preparando há muito tempo, procurando as boas fontes, os melhores especialistas do Brasil e do mundo, acessando relatórios, participando de eventos deles, dos psiquiatras, dos psicólogos e dos suicidólogos, para entender do que se trata. Eu sou um medianeiro dessas informações. Eu sou do planeta comunicação. Eu fiz uma visita interestelar ao planeta da saúde pública e eu estou tentando trazer as informações que eu apurei. É fake news que uma pessoa que tenha deliberadamente a ideia de se matar o faça. Ok? Isso é muito importante. Uma outra questão importante: evitem o estereótipo do típico suicida. Não há nada mais em desacordo com a ciência moderna do que dizer, se a pessoa é assim, 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 isso não faz sentido. O suicídio é um problema complexo e multifatorial.
que não se resume a definições rasteiras, simplistas, para você definir um determinado perfil. Os fatores de risco suicida são inúmeros e podem ter na origem questões hereditárias, biológicas, culturais, emocionais, psíquicas. É um combo, uma combinação. Portanto, evitem as soluções simplistas e os estereótipos, porque eles não vão aproximar vocês da realidade aferível e mensurável de como a questão do suicídio no dia a dia, nos estudos epidemiológicos, se apresenta. Em tese, posso dizer, qualquer um de nós, a começar por mim, podemos experimentar em algum momento da vida fatores de desequilíbrio psíquico-emocional que geram vulnerabilidade e, dependendo das circunstâncias, várias, inúmeras, a ideação suicida, que é do que se trata, a ideia de que há solução, com aspas, gigantes para este problema da dor que eu sinto, do sofrimento de que eu estou acometido, possa ser resolvido num ato extremamente brutal e violento da cessação da vida física a partir de um ferimento. Eu vou tentar explicar melhor do que se trata quando a gente não deve ter estereótipos. Eu vou dar exemplos. O primeiro exemplo é de uma pessoa que vocês conhecem. É um sacerdote, um padre, Fábio de Mello. Padre Gatão, conhece o Padre Gatão? Porque ele é bonito, ele canta bem, o povo do coral concorda. O povo do coral está com um sorriso de orelha a orelha quando eu falo do Padre Fábio. Não sei, bom, deixa para lá. Então, o Padre Fábio de Mello tem uma história que é conhecida e eu vou resumi-la, porque eu entrevistei ele 2 vezes e fiz uma live durante a pandemia com ele, porque, sendo eu um estudioso do assunto, eu queria entender o que ele passou. Em resumo, ele teve, num dado momento, uma crise de pânico, que é uma das situações novas dos estudos na área da saúde mental. Meus avós não falavam de síndrome do pânico. Meus avós não falavam de transtorno de ansiedade. A modernidade, o autismo, os espectros do autismo todos passaram a ser muito recentemente reconhecidos como questões que merecem a devida atenção. Ainda bem, a evolução também no campo das pesquisas na área da saúde mental conspira em favor da nossa qualidade de vida. Que bom. Ele foi acometido de pânico e quem já passou por uma crise de pânico sabe que a sensação é de que vou morrer. Que você perde o eixo. Taquicardia, sudorese, tudo muda. Do pânico sobreveio a depressão, diagnosticada. E da depressão e do pânico veio, segundo o padre Medici, uma sensação de impotência brutal, porque ele tinha a autoimagem de alguém que, em nome de Deus, no exercício do sacerdócio e com fé, julgava-se blindado ou imune do risco disso acontecer. Em bom português, uma quase autossuficiência. Se Deus está comigo, quem haverá de ser contra? Mas aconteceu. E ele não teve nenhum pudor ou constrangimento, graças a Deus, de vir a público, depois que o pior aconteceu, admitir o preconceito que ele tinha com psicólogo e psiquiatra. E a humilhação que ele sentia dizendo, por que eu, um sacerdote, vou procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica? Eu não preciso disso. Ele chegou a pedir licença ao seu bispo superior do exercício do sacerdócio, dizendo, eu não estou conseguindo me entender, como é que eu vou orientar os outros? E o bispo falou, eu não vou lhe dar essa colher de chá, você precisa procurar ajuda. Não é feio sofrer, muito menos pedir ajuda. Procure ajuda. E ele ficou naquela ruminância, naquele conflito, até procurar ajuda. E foi a ajuda que o salvou.
porque ele tinha já a ideação suicida. E é interessante algo que ele falou. Você vê o psiquismo humano, como cada um é cada um. Ele falou assim: no auge do meu sofrimento, uma das ideias que me ocorreram para eu não me matar é: quem vai cuidar das minhas plantinhas? Você vê como é que o psiquismo da gente reage, né? Na entrevista que eu fiz com ele, que foi ao ar na TV Globo, numa reportagem de 4 minutos no Bom Dia Brasil, onde a gente falou de depressão, suicídio e outros problemas. De vez em quando a gente consegue emplacar uma pauta boa na TV aberta. Eu perguntei para ele, e se eu estou falando dele aqui é porque ele me deu permissão, tá? Eu não sou indelicado, nem antiético. Eu respeito a dor de cada um e a exposição da dor de cada um. Eu perguntei: padre, no ápice do seu desalento, e que a ideia de resolver o problema através do autoextermínio sobreveio, o senhor, que é sacerdote, o senhor que é um homem de fé, aonde estava o seu Deus? E ele respondeu de forma muito assertiva, ele nem pestanejou, disse assim: Deus estava onde sempre esteve, eu é que não consegui acessá-lo. Isso é muito bonito. Foi um testemunho. E o padre nos trouxe também, me permitam fazer essa reflexão, um exemplo de que não é feio sofrer, não é feio a gente experimentar dor. Nenhum de nós é 100% feliz. Nenhum de nós está 100% de bem com a vida. Nenhum de nós deve se sentir obrigado a simular, a disfarçar o que vai por dentro. Isso é uma violência absurda. Você está sabotando a si próprio. E você está se distanciando de um caminho que seria o da saúde. Ser quem você é. Assuma o que você é. E se o momento não é bom, deixe isso claro, apesar de vivermos a ditadura da eterna alegria. Que a necessidade, especialmente nas redes sociais, de você o tempo todo ficar compartilhando com os outros o quanto você é feliz, o quanto você tem pessoas legais ao seu lado, o quanto você saboreou hoje de manhã um café da manhã indescritível, o quanto você está num momento de deleite, numa paisagem deslumbrante. Gente, precisa fazer isso. Tem gente que faz isso ritualizado, todos os dias, bate ponto nas redes sociais, apenas e tão somente para exibir-se para o mundo dizendo: reparou como eu estou de bem com a vida? Como eu sou uma pessoa bem-sucedida? Como nada me abala, nada me atinge, e ninguém haverá de ser mais, pode ser igual, mais feliz que eu, não. Não nos convém esse comportamento. Eu poderia falar do padre Marcelo Rossi, mas acho que o padre Fábio de Mello resume a ópera. O que eu estou querendo dizer, eu estou falando de estereótipos. A fé reduz imensamente o risco suicida, mas não resolve o problema. Católicos, espíritas, islâmicos, judeus, candoblecistas, umbandistas, ateus, materialistas se matam. Alguém vai dizer: mas Deus é contra o suicídio. Só que Deus delega, Deus terceiriza, o livre-arbítrio é soberano. E a lei de causa e efeito, em algum momento, haverá de trazer a realidade das consequências dos nossos atos, mas eu não vou falar disso agora. Houve uma vez no Rio de Janeiro, porque o livro sobre prevenção do suicídio passou a justificar convites para falar fora do meio espírita. Eu participei do primeiro evento fechado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma instituição centenária, para debater o suicídio na força, entre policiais, sem ser psiquiatra ou psicólogo. Eu estava lá como jornalista. E eu procurei instigá-los a entender que o fato de você passar por um treinamento duro, forjando valentia, coragem, bravura, para enfrentar todo e qualquer
inimigo da sociedade, toda e qualquer ameaça à comunidade, porque é um treinamento duro, que vale para qualquer polícia e que vale para qualquer força militar, armada, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia, Guarda Municipal. É um treinamento duro. Você cria casca, você cria coraça. E aí vem o mito do super-homem ou da super-mulher. Eu estou, digamos, numa condição diferenciada. Nada me abala. Por quê? Porque eu sou policial. Porque eu sou soldado. Eu fui forjado para ser alguém imune, blindado, acima. Os outros podem ter medo, eu não. Os outros podem falhar, eu não. Não há nada mais. Fake news, vocês vão ouvir falar muito hoje sobre isso, do que essa tese. E o que confirma o que eu estou dizendo é o evento da Polícia Militar do Rio de Janeiro fechado para dizer assim, a gente precisa de uma DR aqui dentro, porque as estatísticas dentro da força nos preocupam. Vamos ouvir quem tem algo a dizer. Fiquei honrado pelo convite. Lá na Evaristo da Veiga, no centro do Rio, perto da Cinelândia, no QG da Polícia Militar, lá estive eu com um auditório lotado de praças e soldados e oficiais, dizendo, vocês não são super-homens, nós temos algo em comum, nós somos vulneráveis. Há o risco, e isso não é nenhum demérito, não é motivo de desonra, não é motivo de vergonha, de eventualmente nós não nos sentirmos confortáveis de realizar determinada tarefa ou de tocar a vida, porque sem saber podemos estar com algum nível de depressão, algum transtorno de ansiedade ou algum problema psíquico emocional que vai inspirar cuidados. A Polícia Militar tem o serviço psiquiátrico e tem o serviço psicológico, eles têm vergonha de procurar. Vão ficar sabendo. Alguém vai saber que eu procurei ajuda lá. Não vai ser legal. E eu joguei limpo com eles, dizendo, vocês precisam entender que com o devido cuidado e tratamento isso passa. Cada caso é um caso em termos de rota terapêutica e tempo para resolver. Mas vai passar. A Organização Mundial da Saúde diz, um baita fator de risco é ter arma por perto, porque a impulsividade pode levar uma pessoa em desequilíbrio a encontrar na arma, outras aspas gigantes, a solução. E aí eu fui convidado para falar nos bombeiros. Eu falei, gente, eu vou deixar de ser civil. E a sede do Corpo de Bombeiros lá em Guadalupe, às margens da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, estava lá, outro evento inédito. E eu falei, gente, minha vida tomou um rumo. E eu lá falando para os bombeiros a mesma coisa. Vocês não são super-homens ou super-mulheres. Vocês, como eu, sofremos. E se isso nos acontece, vamos procurar ajuda. Porque sem procurar ajuda vai tudo complicar. Aí sobe ao final da minha fala o tenente-coronel comandante, gente. Eu falei, eu não tenho roupa nesse ambiente para receber esse senhor. E aquela fala, né? Alguns militares têm um jeito peculiar de falar assim, muito obrigado, Trigueiro. Muito bom, muito bom. E aí ele começou a contar uma história que me surpreendeu e me comoveu. Quero dizer uma coisa aqui para vocês. Certa vez eu precisei fazer um exame que eu nunca tinha feito. Tomografia computadorizada. Ao entrar na sala onde ocorreria o exame, eu vi que eu teria que entrar numa caixa, num lugar fechado. Aquilo me deixou realmente nervoso, tenso, porque era muito tempo que eu teria que passar ali. E eu fiquei ainda mais preocupado quando me deram um botão que eles disseram, é o botão do pânico. Caso eu não me sentisse bem. Eu entrei ali. Eu confesso a vocês, em vários momentos, me deu realmente vontade de apertar o botão do pânico. E eu só não fiz porque do lado de fora estava o meu uniforme. E ele mostrou o uniforme para mim, falando para as pessoas, você sabe que distintivo é esse aqui? Eu falei, não. Resgate de pessoas soterradas.
um prédio que cai, um terremoto, que é algo que vai exigir treinamento específico, pelo medo de você, no meio do resgate, ocorrer mais um desmoronamento em cima da tua cabeça. Então, eles têm que ter esse treinamento. Trigueiro, nem isso me salvou. Do medo que eu tive lá dentro. Suei, sofri, mas saí de lá sem apertar o botão do pânico. Por que eu achei bonita a história? Primeiro, ele foi absolutamente sincero, a plateia dele riu, são os seus subordinados. E ele se expôs perante os subordinados, dizendo, eu tive medo. Eu que sou, digamos, o paradigma, né? Eu tenho que dar o exemplo para a minha tropa e eu estou sempre exigindo deles o quê? Superação, coragem, bravura, valentia. Tomografia computadorizada, botão de pânico. Eu não estava preparado para isso. Vocês percebem o que eu digo? Todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a episódios que podem determinar fragilidade psíquica ou emocional. Vamos, então, falar dos fatores de risco, porque eu estou aqui para isso também. Informação salva vidas quando a gente começa a rastrear possíveis sinais. Primeiro, eu queria deixar claro, sempre que eu faço esse trabalho, há na plateia alguém ou que já tentou, ou que conhece alguém que tentou e, eventualmente, consumou o ato suicida. Quero me reportar a vocês não precisam, obviamente, se identificar. Saiam daqui sem nenhuma culpa. Que não conseguiu evitar, de alguém próximo, o ato suicida. É um pedido meu e eu vou explicar por quê. Na área da suicidologia, sabe-se, muitos casos de suicídio não há rigorosamente nenhuma pista, nenhum sinal, nada, zero. É súbito, é surpreendente e choca. Pai, mãe, irmão, filho, por vezes, carrega um sentimento tóxico, hostil, de culpa. Como é difícil lidar com essa situação. E por vezes é cobrado. Você não viu? Você não rastreou? Você não conseguiu descobrir? Eu peço a vocês, por favor. Se a minha vinda aqui hoje dependesse apenas dessa informação, levem ela com vocês. Não se culpem. Desculpe a emoção, não aconteceu comigo isso, mas a gente, quando fala, eu não estou aqui sozinho. Em eventos como esse, há muitas pessoas que fizeram a passagem pelas portas do suicídio e provavelmente essa emoção vem deles, porque eles não se sentem confortáveis de ter causado esse sentimento nos que ficaram. Superem isso. O suicídio é um ato voluntário da pessoa que está em sofrimento. Quem está à volta, por mais que ame, não é possível antes, em boa parte dos casos, como disse, evitar a ocorrência dessa tragédia. E mesmo quando há pistas, evidências, quando a pessoa está em tratamento e ainda assim consuma o ato suicida, não é possível você algemar, amarrar a pessoa, ficar com vigilância 24 horas. É complexo. A situação exige cuidados, mas esses cuidados nem sempre surtem o efeito desejado. Primeiro fator de risco, segundo os especialistas, é uma tentativa. A primeira. Basta que haja uma tentativa que você imediatamente está inserido ou inserida num grupo de risco. Por quê? Porque a probabilidade de haver uma segunda tentativa é enorme. Enorme. E me permitam já adverti-los aqui. Não importa que a pessoa diga, passou, não vou nunca mais fazer isso, estou consciente, fica tranquilo, não preciso de ajuda. Precisa. Não é banal, não é trivial, pela razão que for, que uma pessoa atente contra a própria vida. E isso precisa ser objeto de muita atenção, cuidado e amor. Isso precisa ser rastreado. Essa pessoa vai precisar ter o amparo de um psicólogo ou de um psiquiatra para tentar desvendar para ela própria a motivação, o fator matricial do apagão, digamos assim, que resultou na tentativa de se matar.
outras questões associadas ao possível risco de suicídio, porque isso não é algo alusivo apenas a suicídio. Uma pessoa que tenha o seu comportamento modificado, que você perceba a pessoa mais distante, mais recolhida, mais encapsulada em si mesmo, menos disposta a falar sobre projetos de vida, sobre o momento que está atravessando, sobre que tipo de questões a instigam, a mobilizam, a incomodam. Não, ela está ali num estado um tanto mórbido, numa zona cinzenta da existência, sem vibração, olhar fosco, sabe? A pessoa, ela está viva, está de pé, está fazendo as coisas, mas aquilo tudo parece ser absolutamente desimportante. Não estou ligado em nada disso, não faz diferença para mim, tanto faz como tanto fez. Isso pode ter várias causas possíveis, várias. Coloque na sua listinha. Uma delas, existe, ainda que remotamente, a possibilidade dessa pessoa estar lenta e progressivamente se desligando daquilo que a gente, na vida, costuma estar atento. São as questões que justificam a existência. Você está vivo, você está antenado, você está reagindo a estímulos. Você está ligado. Eventualmente, tá, gente? Porque tem pessoas, por exemplo, que podem ter todos esses indicativos e não estarem flertando com a ideia do suicídio. Mas é importante a gente ter essa informação. Outra, a pessoa fala ou escreve num diário ou numa rede social uma mensagem que pode ser cifrada, do tipo: não estou nem aí para esse mundo, cansei. 2 frases postadas no Instagram. Ah, André, e daí? E daí que a Organização Mundial de Saúde, não sou eu, diz o seguinte, aquele ditado que a gente no Brasil sabe que é muito popular: cão que ladra não morde. É fake news, terceira vez que eu falei, quando o assunto é prevenção do suicídio. Cão que ladra morde, quando o tema é risco suicida. Então eu posso ser explícito dizendo assim: para mim já deu, cansei desse mundo, ou pode ser uma coisa cifrada, metafórica, assim, não consigo ver nada de interessante nessa vida, que fase. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos estar atentos para quê? Quando isso acontece, a gente precisa estar ligado para buscar um contato, de preferência direto e presencial com essa pessoa, se a gente ama, se a gente tem atenção e cuidado com ela, com muita habilidade, conversar. Você pode levar essa pessoa, por exemplo, se é num domingo hoje, nossa, está o dia bonito, Praça Alto do Bento, é isso? São Bento, Praça de São Bento, bonita, praça arborizada, coisa e tal. Vamos dar uma voltinha ali na praça? Vamos, você me chamou para dar uma volta na praça. E no meio da conversa fala: eu li o que você postou na rede social, ou eu prestei atenção no que você falou ontem no jantar. Eu não quis puxar assunto à mesa, mas eu queria conversar com você. Como é que você está? Está tudo bem? Ah, está tudo bem. Normalmente, né? Ótimo. Então, por que você escreveu? Ou por que você falou aquilo? Qual foi a motivação? O que você estava pensando? Ah, por que você está perguntando essas coisas? Porque eu te amo. Eu gosto de você. O que passa pela sua vida interessa não só a mim, mas todos os que estão por perto. Eu tenho motivos para me preocupar? Você pode se abrir comigo. Tem algo que está te apoquentando, está te incomodando? Vocês percebem o cuidado? Essa abordagem, ela precisa ter lugar. Esse sinal de apreço, de atenção. E, em se confirmando que há ali, a partir de um desabafo, de um relato sincero, uma situação que causa, de fato, tamanho de sabor, que revela que a pessoa está em desacordo com a existência, a gente precisa se habilitar a ser um aliado de verdade, que não é aquele com o dedo em riste.
Deixa de besteira. Não quero que você chegue, faça nada contra você. Presta atenção no que eu estou falando. O ideal é que a gente tenha uma postura sempre. E isso eu ouvi de inúmeros psicólogos e psiquiatras e suicidólogos, que eu nem sabia que existia, suicidologia. O mundo é muito curioso, né? Você vai se debruçando sobre os assuntos, vai descobrindo coisas novas sempre. Suicidologia. Eu recebi um cartão uma vez de um psiquiatra, suicidólogo, eu falei, sério isso? Você inventou isso? Não! Associação Americana de Suicidologia, coisa e tal. Foi me mostrando lá, eu falei, nossa, não sabia. A gente precisa acolher, a palavra-chave é acolhimento. Não é dar bronca, não é botar de castigo, não é levantar a voz com o dedo em risco. Não ouse fazer isso, senão eu te mato. A gente precisa entender, e isso tem muito do legado de Jesus, se me permitem. Porque Jesus, ele tratava os pecadores com amor. Vai e não peques mais. Vai e não erre. E se errasse? Essa é uma boa pergunta para uma filosofia espiritualista. Se Jesus se deparasse de novo com alguém que ele curou, coisa e tal, e está lá, o que faria Jesus? Não vou te atender, não. Quero saber de você. Te dei uma chance. Vocês conseguem ver esse gesto em Jesus? Jesus não é isso. Jesus é isso. E aí, avançando o sinal numa outra direção. Eu vou falar com muito respeito, porque sei que isso parece ser a regra nas casas espíritas. Eu não sou o dono da verdade. Eu vou trazer um elemento aqui para reflexão. Nós temos todos os direitos, porque construímos a convicção de estigmatizar o suicídio. Mas não temos o direito de estigmatizar o suicida. Somos reencarnacionistas? Somos. Qual de nós poderá dizer que em uma vida passada, em inúmeras vidas passadas, nunca realizou uma tentativa ou consumou o ato suicida? Saibam que todas as pessoas como eu que se debruçam na causa da prevenção do suicida foram suicidas. Estamos aqui fazendo um papel importante, não só de resgate, mas de tentar resolver dentro de nós a convicção pela vida. Divaldo, certa vez, num evento em Recife, acho que era Cimesp, ele estava com uma tosse recorrente. Aliás, parabéns para o Divaldo, 96 anos, né, anteontem. Ele estava com uma tosse recorrente ali de público. Essa é uma lembrança que eu tenho de uma vida que eu desperdicei, e essa tosse me traz a lembrança da valorização e da superação que eu preciso ter nessa existência. Portanto, qual de nós, é outra passagem evangélica, do apedrejamento da mulher adúltera, está lá, a mulher sendo apedrejada e Jesus escrevendo na areia todos os impropérios da desqualificação moral em diferentes gêneros. Qual de nós é livre de pecados e que está à vontade para tirar a primeira pedra? Não estigmatizem o suicídio. Ah, André, mas no livro dos Espíritos tem palavras duras contra o suicida, coisa e tal. O Céu e o Inferno, no capítulo das mensagens dos suicidas, traz, se não me falha a memória, se alguém tiver o número certo, fica à vontade, se não me engano, 9 casos de suicidas que tiveram permissão para reportar a experiência pós-morte física. Cada caso é um caso. Não existem 2 suicídios iguais do ponto de vista da destinação desse espírito do suicida. Não estigmatizem o suicida, estigmatizem o suicídio. E, por favor, se me permitem, eu acho importante a gente ter esse cuidado de não banalizar o espiritismo dizendo morreu por suicídio, vai acontecer tudo igual ao personagem André Luiz no Umbral. As pessoas colocam assim os exemplos. Você viu o que aconteceu? Vai acontecer com ele.
Não faz sentido isso. Os 8 anos de André Luiz no umbral, equivalente à idade, ao reloginho da Terra, se deram aquela situação, foi muito específica de André Luiz. Médico na terra, malbaratando as forças físicas na boemia, mulherada, contraiu sífilis, não tinha uma vida regrada, não era espiritualizado. Precipitou o retorno à pátria espiritual com a falência dos órgãos. O corpo dele físico não suportou aquela carga. É o suicídio indireto que Kardec nos fala. E que ele levou 8 anos. Ele, o espírito dele, no contexto dele. Cada caso de suicídio é um caso distinto. Mas eu já dei spoiler, a parte final aqui, que a gente vai falar mais de espiritismo. Me deu vontade de falar isso agora, já falei. Fatores de risco, outros. Vou agora correr, porque não quero avançar muito no horário. Nós temos a depressão, que não é a mesma coisa que estado depressivo. Por favor. Na era da internet, as pessoas vão lá, fazem uma pesquisa básica. O médico levou 6 anos de formação, residência, não sei o quê, praticamente 10 anos para começar a se sentir à vontade para fazer um diagnóstico. As pessoas vão na internet e falam assim, estou com depressão. Já estou com depressão. Eu já ouvi de psiquiatras, eles recebem as pessoas, a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, estou com depressão. Já vou facilitar a vida do senhor. Me dá um remedinho aí para resolver. Aliás, um médico, amigo meu, já desencarnado, foi meu médico ortomolecular lá no Rio, doutor Silveira, ele me contou uma história inacreditável, exatamente nesses termos, um empresário bem-sucedido, família ótima, trabalho tudo bem, morava num lugar legal, lá no Recreio, num condomínio interessante, e chegou no consultório já dizendo, estou com depressão, doutor, me ajuda aí. Ele é médico, né? Ele tem que honrar o diploma, fez uma baita anamnese, uma checagem de várias coisas, pediu vários exames, entre os quais exame de fezes e urina, perguntou, você mora onde no Recreio? Moro no condomínio tal. É água encanada? Não, é água de poço. Água testada em laboratório, boa de beber? Não, nunca deu problema. Passaram-se 1 ou 2 semanas, de posse dos exames, o doutor Silveira liga para esse empresário. O doutor Silveira adorava falar tudo do empresário, dando nome, sobrenome, CPF. Falei, o senhor está falando com jornalista. Jornalistas não são confiáveis. Eu sou. Mas se você ficar falando por aí as coisas, isso vai virar notinha. Não faça isso. Então ele falou assim, anota aí o remédio que eu vou te dar contra a depressão. Ai, que bom, doutor, estou precisando muito. Deu um vermífugo. Ele estava tomado de amebas, drenando fluido vital. E a prostração absurda de que ele era portador era o dreno desses parasitas que deixavam ele, de fato, muito para baixo. E um tempo depois ele ligou para o doutor, estou ótimo. Esse antidepressivo foi sensacional. Bom, depressão não é estado depressivo. Antes de falar da depressão, por favor, permitam-me dizer, para quem ainda não se deu conta, nós estamos estagiando num planeta que é escola, presídio e hospital ao mesmo tempo. Mundo de provas e expiações. Se vocês ainda não se deram conta, aquela passagem espírita da felicidade não é desse mundo. Então, estamos aqui de passagem e a vida não é um paraíso de delícias. A vida tem momentos maravilhosos. Deus permite que mesmo com as nossas muitas imperfeições, tenhamos momentos incríveis de deleite, desfrutando o que a vida traz. É maravilhoso. A vida é linda, a vida é bela, a gente pode e deve sorver ao máximo os momentos belos da existência, sabendo o quê? Isso também passa, que é a frase do Chico, que vale para os momentos bons e vale para os momentos difíceis. Isso também passa, tudo passa. E as nossas imperfeições determinam ainda episódios de dor e sofrimento que não vão passar do ponto de vista da recorrência. O gênero, sim, mas os episódios vão se sucedendo em diferentes fases da vida. Significa dizer
que, do ponto de vista da honestidade que nós devemos adotar, quem procura a casa espírita procurando se livrar da dor e do sofrimento, precisa ser instruído dizendo assim: não fazemos isso aqui. Lamento decepcioná-lo. Aqui a gente explica como as coisas funcionam, quais são as leis que regem a vida e o universo. O código-fonte é esse. O que você vai fazer dessas informações é assunto seu. Agora saiba, no nosso nível evolutivo, a dor e o sofrimento têm uma função pedagógica. Ajudam a gente a perceber exatamente que aspectos do nosso ser precisam ser burilados e trabalhados. Portanto, a dor e o sofrimento não são contra nós. Deus não nos castiga com dor e sofrimento. A dor e o sofrimento são convites à evolução. Ressignificar a dor e o sofrimento é o nosso desafio, e não apenas espíritas. Todas as tradições nos convidam a fazer esse tipo de trabalho, é burilamento. Ah, André, mas tem outras igrejas, outras seitas, outras comunidades religiosas que prometem o fim da dor e do sofrimento. Deixa eles. Cada um com seu cada um. É impressionante a quantidade de ex-fiéis de certas denominações cristãs que se frustram, não demora muito, ao perceber o óbvio. A nossa condição humana evolutiva não nos permite ainda carimbar o passaporte para o nirvana dos budistas, para o Olimpo da felicidade absoluta e plena. Não temos aí, com todo respeito, quem está no jardim de infância não pode ir para a pós-graduação. Há etapas que precisam ser eliminadas, a gente vai chegar lá no devido tempo, porque evolução é mérito pessoal e intransferível. Não é Deus que coloca a gente na pós-graduação. Faça por merecer. E usufrua o prazer, eu não vou dizer orgulho, que é feio, o prazer de dizer: eu cheguei aqui porque eu fiz por onde. Esse é o verdadeiro Deus Pai que Jesus nos apresenta. O pai não é o que passa pano para o filho quando o filho erra. Não, tudo bem. Sabe aquela coisa do pai que recebe um boletim da escola: seu filho participou de bullying. O senhor tem que vir aqui. E esse pai chega para o filho: filho, fica tranquilo que papai vai dar maior força, não vai te acontecer nada. Esse é o pai amoroso que serve de exemplo? Não. Qual é o pai amoroso que serve de exemplo? É aquele que chama o filho e fala: filho, o que é isso? Me explica, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. Aconteceu. E é melhor você dizer para mim o que houve, porque eu vou saber de uma forma ou de outra. Eu prefiro ouvir de você. Porque você é meu filho, eu te amo. Aconteceu. É, pai, eu não te eduquei para isso. Por que você fez isso? Se coloque no lugar do coleguinha que você maltratou, distratou, humilhou. Não faça isso. Vai para a escola, tem pai que muda de escola para o filho não ser expulso, não ficar em evidência. Por favor, nosso Deus Pai não passa pano. Nosso Deus Pai é aquele que abre os caminhos a partir do aspecto didático e pedagógico do infortúnio, da dor e do sofrimento. Então, percebe? Estado depressivo faz parte. Eu estou com um problema de saúde, fico prostrado, você é humano. Eu estou desempregado, tantos colegas meus jornalistas, gente, desempregados. Estou desempregado, sofro. Por quê? É humano. Eu levei um fora da namorada, do namorado, meu casamento terminou, fico muito triste, fico muito para baixo, Por quê? Porque eu sou humano. Se você conhece alguém, olha a dica que eu vou dar, que não sofre nunca. Sabe aquela pessoa? Nada me abala. Eu estou ótimo. Como é que você está? Melhor impossível. Sabe aquela pessoa? Desconfie. Provavelmente é um ET. Alguém de um mundo mais evoluído, que transita entre nós. Você fala: não é humano. Não é humano. Eu já fui em velório espírita que me causou um desconforto, as pessoas todas sorrindo. Está liberto.
transitando em outros lugares. Eu falei, mas na resolução física eu estou privado do abraço, do beijo, do perfume, do cheirinho, da voz, do calor. Me permita chorar? Posso sofrer um pouquinho, porque nessa resolução essa pessoa não se encontra mais? Posso? Vocês entendem? Ah, mas a vida após a morte. Sim, graças a Deus, né? Tem vida, a vida segue. Mas a pessoa que eu me acostumei no plano da matéria a trocar fisicamente impressões e vibrações, aqui eu não terei mais essa oportunidade. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Enquanto isso não acontecer, dá licença, deixa eu sofrer um pouquinho. Não é feio sofrer. Vou repetir, espírita tem alergia. Não é feio sofrer, sentir dor. Felicidade tóxica é um problema. Em ambientes religiosos, não apenas espírita, não se tolera a tristeza, não se tolera a dor. Sai dessa! Sai dessa! Ih, essa vibe! Vai tomar um passe, sabe? Você estigmatiza. O modo sofrimento é alvo de bullying espírita e de outras matizes religiosas. Desculpa, vamos aprender a sofrer? A questão não é sofrer, ponto, é aprender a sofrer. Sabe o luto? O que é o luto? O luto é o tempo que na área da saúde pública se considera estratégico e fundamental para quê? A gente precisa se acostumar com o desaparecimento na resolução física daquela pessoa. Eu vou precisar de um tempo, esse tempo varia de pessoa para pessoa. Isso é tão importante que na legislação brasileira, as leis trabalhistas autorizam um tempo de resguardo. A pessoa não vem trabalhar, por quê? Porque ela está sofrendo e ela tem que passar por esse tempo redesenhando na cabeça o que vai ser a vida dela sem a mãe, o pai, o filho, o irmão, o neto, o sobrinho, quem quer que seja. Não é feio o luto é fundamental para a saúde mental e emocional. Estado depressivo faz parte? Está todo mundo apaziguado aí? Eu espero que vocês estejam bem, porque é uma informação consoladora. Nossos guias e mentores não querem que a gente simule o que a gente não é. Se a gente ainda é vulnerável à dor e sofrimento, seja e aprenda. Depressão é hashtag outra coisa. Estado depressivo, a gente administra. Depressão não, depressão pede-se ajuda. Como é que se diagnostica depressão? Com um especialista, não é pela internet. E não é o vizinho que já teve depressão, já sei como é que é. Anota aí que eu vou te dizer. Previna-se. Quarta vez que eu tomo fake news. Isso precisa ser assuntado no consultório. Normalmente o psiquiatra vai fazer uma entrevista. Várias perguntas. Como é que está a qualidade do sono? Como é que você está se alimentando? Como é que está a tua vida no trabalho ou em casa? Relações interpessoais, relações conjugais, sonhos, qualidade de tudo. E aí não há nenhum exame ainda, nem tomografia computadorizada, nem raio-x, ultrassom, exame de sangue, fezes, urina, para detectar depressão. Depressão é na aferição de informações que vão construir um diagnóstico. Ela pode ser leve, moderada ou severa, com o eventual uso de medicação. Para quê? Para regular a bioquímica do cérebro. Depressão, do ponto de vista da medicina da Terra, é um abalo nas sinapses cerebrais. A dificuldade desses neurônios passarem rápido a informação que vai tocando a vida. Portanto, a gente está em marcha lenta, a gente está andando com freio de mão puxado. Depressão é isso, do ponto de vista da medicina da Terra. Qual é o protocolo de resposta? Um deles, eventual medicação. Não é aquele remedinho para dor de cabeça da farmácia. Tem gente que se impacienta dizendo, estou tomando esse remédio há um mês, não passou. Um mês? Calma. Por quê? O psiquiatra haverá de ver, se for o caso, o uso de medicação, a marca e a dosagem.
pode dar resposta terapêutica ou não, precisa dar tempo ao tempo. E o que faz o antidepressivo? Bota o neurônio para andar rápido. Anda. Então a pessoa já se levanta da cama, já vai trabalhar, já come. Ela está, assim, arrasada, mas está andando, está trabalhando, está reagindo. Ela não está bem, mas ela faz as coisas. Então, o antidepressivo dá um up, ele dá um empurrãozinho. Resolve o problema? Não. Mas pode trazer aquilo que mais nos falta, que é o andar para frente, mas não resolve. Temos um outro protocolo que seria adequado, que é a ajuda psicológica. Muitos psiquiatras e psicólogos duelam, dizendo assim, isso é comigo, não, é comigo, é comigo. Eu, que não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, estou tranquilo para dizer, os dois se complementam. Psicólogo ajuda a gente a entender como a gente opera no inconsciente. Quando você descreve o seu sonho para o psicólogo, ele te decifra e ele te dá pistas de como o seu psiquismo reage a certas situações. Quando você diz para o seu psicólogo que você tem pavor de multidão, você está dando uma informação que ele vai ajudar a destrinchar a origem desse problema. Desde quando você sente? Me descreve exatamente o que você sente. Portanto, cada situação da vida que possa servir de matéria-prima para uma checagem do psicólogo de quem você é, a partir do seu lado oculto da lua, que é aquele que quando a gente está aqui em vigília, a gente não entende direito. Por que eu escolhi vir a Ribeirão Preto usando o meu blazer azul? Eu não sei explicar, meu psiquismo sabe. Por que ontem, falando de meio ambiente, eu usei uma roupa? Sofri porque eu achava que ia fazer frio, né? Meu psiquismo me traiu ontem. As escolhas banais do dia a dia, a roupa que você usa, por que você quer cortar o cabelo assim, não assado, por que você quer fazer... eu preciso comprar um carro, que cor? A cor do carro, o modelo. As escolhas de consumo já passaram a nortear a neurociência, isso é perigosíssimo. Neurocientistas instruindo campanhas publicitárias para te fisgar sem você saber por que você está comprando as coisas. O psiquismo é uma potência. O inconsciente rege boa parte das escolhas do dia a dia. Quem nos ajuda a decifrar isso? Psicólogo. Portanto, você não precisa procurar o psicólogo em momentos de crise. Pelo amor de Deus, esse preconceito com o psicólogo já deu, né? Já foi. Psicólogo é uma força auxiliar do teu projeto evolutivo. Ele é um aliado do autoconhecimento. Ele ajuda você a descobrir quem você é. São as minhas definições enquanto usuário do serviço. Então, psiquiatra, diagnóstico, eventual uso de medicação, psicólogo. Terceiro, fator importante. Se eu tivesse numa plateia que não, assim, de leigos não, laica, nenhuma vinculação religiosa, eu diria assim, cuide bem das suas energias. Sou espírita, tem que falar as palavras certas no ambiente certo. O que é cuidar bem das suas energias? Não deixe só o psicólogo ou o psiquiatra cuidar de você. Você tem que saber cuidar de você. Como é que você deve cuidar de você? Música que eleva a alma, música que te coloca para cima. Não tem música que coloca você para cima. Música é vibração, gente. Musicoterapeuta. Ouça com mais frequência as músicas que te fazem bem, que te fazem suspirar, que te fazem... como é bom ouvir essa música. Música. 2, programação de TV. Seja seletivo. Ainda bem que não estão gravando a palestra, que agora eu vou falar mesmo. Está vendo televisão, noticiário, filme, minissérie. Começou a sentir um abalo sísmico que atinge o teu emocional. Você fala, isso não está me fazendo bem. Isso está me oprimindo. Isso está me deixando tenso, eu estou me contraindo no sofá. A solução está aqui, ó. Desliga ou muda de canal. Estou falando isso desde 99 e ainda não fui demitido. Não consuma o que te faz mal. Isso vale para a televisão, em qualquer nível de programação, isso vale para leituras. Quando a gente fala livro com mensagens edificantes.
Qual é a função da mensagem edificante? É a leitura ser introjetada, metabolizada, fagocitada, e de repente você está numa outra sintonia no intervalo de poucos minutos. Por quê? Porque a leitura trouxe nutrientes para a tua alma. Outra, lugares agradáveis, paisagens. Ribeirão, deve ter lugar bom de ver, de visitar, de passear. Por que não? Eu vou lá, não estou afim, eu estou cansado, eu estou prostrado, eu não estou de bem com a vida. Pense como a paisagem invade a nossa psicosfera, transforma o nosso sentimento e a natureza opera sigilosamente, com fluidos, eflúvios. Ela opera à beira do mar ou do rio, numa floresta, num lugar que você sinta que lhe inspira. Pode nem ser um lugar bonito, sabe a pracinha que você na infância, teu papai te levava para brincar? A praça está detonada. O prefeito não deu a menor bola para a praça. Mas você vai lá e diz assim, como é bom estar aqui. Está tudo enferrujado, sujo, você... no balanço lá. Eu me lembro de tanta coisa boa que acontecia aqui. Vocês estão entendendo o que eu digo? Reminiscências. Eu tenho uma memória olfativa assombrosa. Meu pai dizia que eu tinha um nariz proustiano. Eu nunca entendi isso direito. A primeira escola que eu fui matriculado, eu me lembro de ter voltado para ela, porque eu tinha saudade dessas lembranças, e a memória olfativa me fez um teletransporte para o passado, que me fez um bem. Sabe esses amigos de Facebook que te descobrem na rede? Você, Jesus, estou perdido. E marcam um encontro. Aí você fala, é claro que eu não vou. Porque faz 45, 50 anos que eu não vejo essas pessoas, são outras pessoas. É um encontro de estranhos. Aí depois você fala, vou, porque eu não quero que falem mal de mim. Aí você vai, encontra o povo lá, e você protocolarmente diz, bater ponto, né? Eu não quero que eles digam, André é furão. Então, oi, pessoal, tudo. Nossa, você está diferente, a pessoa está enorme, né? Está diferente, não sei o quê. Dali a pouco você vê como foi bom ter vindo aqui. Por quê? Porque esse encontro reavivou memórias que estavam arquivadas e que mostrava um outro personagem dessa vida. Era uma outra encarnação. E como isso traz, eventualmente, lembranças e reminiscências que te colocam, é como se você estivesse enxergando todos eles na resolução de 50 anos atrás. Você ficava sempre com o nariz escorrendo, que eu me lembro. Tem lembranças que não são boas. Percebem? Contato com pessoas. Tem pessoas que te colocam para cima. Tenha mais contato com elas. Tem pessoas que te colocam para baixo. Previna-se. Você tem esse direito. O que eu estou querendo dizer é que nós temos um papel a desempenhar na nossa saúde, equilíbrio e serenidade. Não é só o papel do médico, não é só o papel do psiquiatra, não é só o remedinho. Tem a parte que nos cabe. Agora, como eu estou numa plateia, suponho, majoritariamente espírita, eu vou na veia. Fluidoterapia, passe magnético. O passe traz a emanação de flúvios, de fluidos, que fazem a remoção de detritos, miasmas e formas de pensamento na nossa psicosfera, que é o nosso campo eletromagnético. Ou seja, nós plasmamos pensamentos e sentimentos. As ideações vão se transformando em formas à nossa volta. Dependendo do momento existencial da gente, podemos estar saturando a psicosfera de peso, de formas de pensamento que nos atrapalham a autoestima, a esperança, um sono tranquilo. Percebe? Interfere na maneira como a gente vive. Porque você está levando para casa, se estressou no trabalho, você leva para casa todas as nuvenzinhas do trabalho. Como é que você vai dormir bem? Como é que você vai ter uma relação saudável com sua família? Eu, no jornalismo, confesso a vocês, eu tenho que prestar atenção nisso o tempo todo. Eu moro em apartamento, estaciono o carro na garagem, eu já começo a contagem regressiva dizendo, se ainda tiver alguma coisa aqui comigo, eu não quero mais ter essa conexão. Moro no 6º andar.
o elevador está subindo, eu estou falando, vai ficando para trás. Contagem regressiva, não quero vocês comigo não, eu quero entrar em casa zerado. Abro a porta de casa e por vezes eu me flagro com esse pensamento. Senhor, o que tiver de peso, o que tiver de sombra, o que tiver de zona cinzenta, por minha culpa, do que eu estou trazendo da rua, do que eu vi, do que eu hoje vivenciei, que fique aqui do lado de fora. Protege a minha casa, de mim mesmo. Protege o meu lar de mim mesmo. Que seja um lar saudável. O culto do Evangelho no lar tem essa função da profilaxia, desse plano astral, na remoção desses detritos. Então, veja, isso é saúde mental na veia. O passe complementa. O passe exige de quem recebe uma postura ativa e não passiva. Faça uma prece. Ah, não sei rezar. Mentalize uma paisagem bonita. Faça um movimento emocional de gratidão pelo médium e pela espiritualidade que naquele momento se detém na sua direção. Tudo isso faz a diferença. Bom, deixa eu avançar para a parte do espiritismo, né, gente? Muito rapidamente. Para nós espíritas, o suicídio, ele não determina alívio ou solução para os problemas. Nesse sentido, a doutrina espírita se equivale a todas as grandes religiões do Ocidente e do Oriente. É impressionante. Todas as grandes religiões do Oriente ou do Ocidente afirmam que o suicídio é um erro. Eu, se sou ateu, materialista ou agnóstico, ficaria preocupado. Porque, dizendo assim, religiões que divergem em vários aspectos, convergem na mesma direção. O suicídio é encrenca. Não siga nessa direção, faz a diferença. O Espiritismo, entretanto, é o que mais entra em detalhes e pormenores da realidade do plano espiritual. E isso também vale para a realidade do suicida. Primeiro aspecto que eu vou destacar dentre vários, a frustração do suicida ao perceber-se vivo. Portanto, ainda sentindo a dor que o levou a cometer o autoextermínio, com um agravante. Todas as pessoas que o suicida tinha relação e que sofrem com o seu desaparecimento na Terra, na resolução física, pelo suicídio, registram sentimentos muito dolorosos e tormentosos que alcançam o suicida. O pensamento não é uma abstração. Para nós espíritas, o pensamento tem força e direção. Nós, quando sofremos porque alguém querido morreu pelo suicídio, esse sentimento o alcança pelos laços de amor e de afinidade. Portanto, esse problema que justificou o autoextermínio se agrava. Agora tem um outro problema concomitante e explicitado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que é a dificuldade do suicida se livrar imediatamente da carcaça inerte. Por que isso acontece? Não tem nada a ver com o castigo de Deus. Isso é a natureza, são as leis que regem a vida e o universo. Todos nós, já disse, temos prazo de validade. A vida não é obra do acaso, a vida tem um propósito, tem um planejamento que precede a encarnação. Você, filho de que pai e de que mãe? Qual será o meu código genético? Nessa encarnação, eu estarei inserido em que contexto de renda? Terei melhor ou pior acesso a um ensino de qualidade? Que escolhas profissionais gravitacionalmente eu serei instigado a seguir? Nessa encarnação eu tenho que desenvolver habilidades na área das ciências exatas? Não, é ciências humanas. Não é no campo das artes, é no esporte, é no campo da política. Aonde eu vou consumir tempo, energia, fluido vital para desenvolver que aspecto do meu ser? A vida tem um propósito. E para realizar esse propósito tem um prazo de validade. Ele pode ser alvo de alguma recalibragem. Você pode estar programado para viver 87 anos e por alguma razão, ou várias, espiritualidade maior, deixa mais um pouquinho. Ou a pessoa está programada para viver ainda mais tempo
e, com autorização superior, guias e mentores conseguem precipitar a volta ao plano espiritual, tamanho endividamento dessa criatura que foi para resolver problema e só está se agravando e complicando. Vamos interceder. Acontece. Na literatura espírita há vários casos. Então, veja, o suicida deliberadamente, porque o livre-arbítrio é soberano, se consuma o ato do autoextermínio, promove a ruptura da ligação do perispírito com o corpo físico. Só tem um detalhe, o fluido vital continua ali. O combustível da vida continua ali. Significa que continuará havendo durante um tempo a transmissão magnética da sensação do corpo para o espírito. Não há palavras capazes de descrever exatamente essa sensação. Claramente não é prazerosa. Ok? Um outro aspecto revelado sobre suicídio, numa entrevista dada por Chico Xavier a Hebe Camargo. Eu tive acesso a essa entrevista na época do livro. E eu publiquei a transcrição da entrevista. Hebe faz um monte de perguntas, uma delas sobre a realidade. E o suicida, o que acontece com ele? Aí Chico diz, bom, temos várias situações, ele discorre sobre o tema e chega no ponto que eu quero destacar agora. O suicídio ele é resultado de um ferimento letal. Esse ferimento provoca a morte do corpo físico, mas ele alcança o perispírito, ok? E aí Chico discorre sobre alguns exemplos. Uma pessoa que resolve, por exemplo, determinar, vou falar como os policiais, que um projetil atravesse o centro do sistema nervoso. O corpo cai, inerte. Entretanto, o perispírito, o corpo astral, ele registra o ferimento. E mais do que isso, esse ferimento não cicatriza e não se resolve. Então ele vai ficar indefinidamente com essa sequela? Não. Mas serão necessárias uma ou mais encarnações para que outros corpos físicos funcionem como fio-terra, drenem esse ferimento. No caso de um projetil que atravessa a caixa encefálica, Chico diz, não todos, mas alguns casos de idiotia e loucura têm origem em vidas passadas, onde um suicídio se deu a partir da depredação do centro nervoso. Da mesma forma, segundo Chico, uma pessoa que, sem ser tabagista, nem trabalhar exposta a gases venenosos, registra graves problemas de ordem respiratória. Uma enfisema não associada a cigarro, por exemplo. Gravíssima. Não sempre, tá, gente? Não dá para generalizar. Em alguns casos está associada a quê? Ao comprometimento da função respiratória por suicídio. Inalação de fumaça ou gases, saturação dos alvéolos pulmonares por águas doces de rio ou salgadas do mar em afogamento proposital. E outros casos, por exemplo, vocês sabem, existem quedas fantásticas de operários da construção civil. O camarada cai do 10º andar e fratura uma costela. Aí a sabedoria popular diz o quê? Não é a hora. É incrível isso. E ele ainda reclama, eu não vou poder trabalhar amanhã. Outras pessoas caem da cadeira e ficam tetraplégicas. Aí você vai dizer, como aconteceu isso? Rompi lá T4, rompi uma vértebra, fiquei sem movimento do pescoço para baixo. Os espíritas poderão, repito, não é para generalizar, mas em alguns casos o que pode acontecer? Uma pessoa que se enforcou numa vida passada quebrou o pescoço. Quebrou aonde? No ponto que na atual encarnação encontra-se vulnerabilizado, fragilizado. Vocês percebem as consequências? Na literatura espírita a gente vai ver que, por vezes, livrar totalmente, zerar todas as sequelas de um ferimento que resultou em suicídio pode chegar a 200 anos. Não faz sentido que, numa fração de segundo, uma pessoa movida por impulso determine o esgarçamento da vida na resolução física sem a consciência do que poderá determinar depois essa situação. Bom,
de Chico era isso. Deixa eu ver se eu deixei de fora. Eu faço a minha listinha, porque tem tanta coisa para falar. Eu já vou encerrando para a gente fazer a pausa, o intervalo, lembrando o seguinte: nunca estamos sós. Justamente nos momentos em que nos sentimos mais solitários, diante de uma dor severa, lancinante, que castiga o metabolismo e o psiquismo, é quando a gente se sente mais solitário. É quando alguns de nós chegam a esbravejar contra Deus, dizendo: cadê você? Por que eu estou vivendo isso? Eu não suporto mais essa dor. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O que é lindo no Espiritismo é saber que sempre estamos acompanhados. E que, como o padre Fábio de Mello falou, Deus sempre esteve onde estava. Eu é que não consegui acessá-lo. Numa obra, me perdoem, não tive o cuidado de registrar aqui, para trazer para cá, me parece psicografada por Chico, e me parece que é um relato de André Luiz. Ele narra o flagelo de uma adolescente que perdeu a vozinha, que era a grande referência da vida dela. Confidente, trocavam informações muito importantes. Essa vozinha desencarnou e, a partir de então, essa menina começou a ficar muito, eu diria, desgarrada e tentou calar a dor da perda da avó, buscando companhias e situações que, embora promovessem alguma distração da cabeça dela, trazia riscos também. Com o passar do tempo, ela começou a ter um desconforto brutal em relação à existência, se sentindo muito solitária, desamparada por amigos que não eram amigos de verdade, e começou a flertar com a ideação suicida. E o relato da obra espírita é o seguinte: essa menina, quando começou a sintonizar com a ideação suicida, imediatamente as companhias espirituais dela, mais próximas, estimulavam o ato suicida, dizendo: muito bem, resolva logo isso, faça o que você sabe ser o certo, deixa de sofrer, só depende de você. Era o círculo mais próximo. E ela vendo aquela ideação crescer. Imediatamente no entorno, mas do lado de fora, estava a vozinha, os guias e mentores dessas meninas, prontos para entrar em ação, sem autorização dela, da menina. E o relato, na dúvida, falarei que foi do André Luiz, mas não tenho essa convicção, me perdoem. Ele pergunta: por que eles não intercedem? Por que eles nos ajudam? A gente está vendo que isso vai dar problema. Eles dizem: o campo eletromagnético não nos favorece, é uma escolha dela. Ela está em sintonia com as forças malignas. E num lampejo de memória, no auge do sofrimento, essa menina se lembra da vozinha. E ao se lembrar da vozinha, indaga: cadê você nesse momento? Eu estou precisando tanto da tua ajuda. Foi nesse frame de pensamento que as forças luminosas intercederam imediatamente, afastando esse círculo trevoso, abraçando, intuindo, aconchegando a alma dessa adolescente, sem permitir que ela desse sequência ao ato naquele instante, por conta dessa sintonia. Vigiai e orai, disse o Cristo. Estejamos sempre, na medida do possível, cuidando da nossa sintonia, da nossa vibração e da nossa frequência. Durante 2 anos da pandemia, pouco mais de 2 anos, todos os dias, durante 1 hora, na internet eu usei os meios ao meu alcance para tentar me aproximar de pessoas que eu sabia, como eu, estavam em sofrimento. Construímos inadvertidamente uma relação muito bonita, de troca, de ajuda mútua. A pandemia agravou estados de saúde mental. Falar de suicídio no pós-pandemia tornou-se ainda mais importante e urgente. As informações que a gente trouxe hoje aqui, me permitam dizer, ensejam em mim a confiança
de que para onde vocês forem daqui para frente, fazendo o que vocês vierem a fazer, algumas das ideias que nós compartilhamos possam fazer sentido em defesa da vida. A vida é rara, a vida é preciosa, mas a vida é frágil. Ela demanda cuidados diários, como o do bom jardineiro, que não deixa ao léu, sem nenhum cuidado, o seu jardim, adubando a terra, regando na dose certa, não deixando uma exposição inclemente do sol, estaqueando a mudinha se ela estiver indo para o lado errado, combatendo eventuais pragas oportunistas. Assim devemos ser bons jardineiros de nós e dos outros, porque ser completista significa cruzar a linha de chegada de uma existência inteira, mas não sozinho. Fora da caridade não há salvação. A meta não é completar sozinho uma existência. Obrigado, Senhor, não me matei. Essa não é a meta. A meta é cruzar a linha de chegada dizendo: obrigado, Senhor, nós cruzamos juntos a linha de chegada. Obrigado pela atenção.